Fala galera, meu nome é Roberto, você está hoje no Tá em Choque com a nossa quarta aula da terceira parte do módulo de revisão de matemática básica. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá bom? Vamos nessa! Hoje a gente vai falar sobre determinantes e propriedades. Aí você pode se perguntar, poxa Roberto, mas a gente estava em divisão e em multiplicação de matriz, aí você deu um gostinho de quero mais lá com as divisões, aí você pulou para determinante, que negócio é esse? É o seguinte, para a gente efetuar divisão, entre aspas, de matriz, a gente precisa aprender a propriedade de determinante, tá bom? O que é o determinante? O determinante, ele revela a identidade da sua matriz. A partir do valor que ele acusa, ou das partes que ele possui, tipo, meu determinante tem parte real, meu determinante tem parte imaginária, você vai aferir algumas coisas sobre a sua matriz. Isso é muito importante, tá bom? Mas a gente vai ver exemplos mais no futuro. O que acontece? O determinante, para a matriz do caso 1 por 1, ou seja, o determinante ele só pode ser para matrizes quadradas, tá? Eu já vou adiantar isso. Não tem como você tirar determinantes de matrizes que não sejam quadradas, tá? O determinante de uma matriz que tem a dimensão 1 por 1, ele vai ser o próprio elemento da matriz, já que ela vai ser uma matriz com um elemento A. Então, esse é o determinante dela. Para o caso 2 por 2, eu represento o determinante com essa sigla det, tá? Você também pode utilizar esse símbolo aqui do triângulozinho. Não vai confundir com Bhaskara, tá bom? O delta, não vai confundir. São representações diferentes, eles só utilizam a mesma simbologia. O determinante da minha matriz 2 por 2, que vai ter os elementos A, B, C, D, ou seja, elemento 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, vai ser o quê? A multiplicação na diagonal principal, que a gente chama, que é essa diagonal aqui que eu estou mostrando para vocês, subtraindo da multiplicação da diagonal secundária, que é essa outra diagonal que eu estou mostrando para vocês. A diagonal que vem da esquerda superior para a direita inferior, ela é chamada de diagonal principal. E a que vem da direita superior e vai para a esquerda inferior, ela é chamada de diagonal secundária, tá bom? Então é muito simples, você faz AD menos CB. É isso. Você achou o determinante. O valor resultante disso vai ser o seu determinante. Para o caso 3 por 3, o negócio ele fica um pouco mais interessante, que é o seguinte. Eu vou ter um elemento A, B, C, D, E, F, G, H, I, certo? São 9 elementos, temos uma matriz 3 por 3. O determinante disso vai ser o quê? Olha só, A, E, I, ou seja, estou multiplicando eles, somado com B, F, G, somado com C, D, H. E aí eu pego e subtraio A, F, H, B, D, I e C, E, G. Ou seja, eu vou ter toda uma parte que eu vou somar positivo e subtrair de toda uma outra parte que eu vou acabar somando. Não entendi nada, Roberto, esse monte de letra. Eu estou tirando as letras justamente de cada elemento. Elemento 1, 1, 2, etc. Mas olha só, para você não ter que decorar isso daqui, você pode fazer uma análise visual. A análise visual é o quê? Você vai pegar e vai fazer como se fossem as diagonais principais. Existe uma só diagonal principal, tá? Vou deixar claro se algum matemático vier aqui no vídeo. Mas é como se eu pegasse todas as minhas diagonais, que vai no sentido da esquerda superior para a direita inferior, e eu fizesse a multiplicação entre os elementos e fosse somando os resultados. Então, o primeiro elemento A e I é justamente esse, ó, da diagonal principal, A, E, I. Somo com B, F, acabou? Não, você tem um deslocamento simétrico, G. E aí a mesma coisa aqui, ó, DH soma com C. Então você vai fazer esse joguinho. Então eu tenho A, E, I, B, F, G, D, H, C. Ou seja, pegou um pedaço dessa e o final, um pedaço dessa e o outro final. Essa parte aqui, ó, se você somar, você olha aqui, pode comparar no vídeo. É igual. E aí você faz a parte positiva. Depois você subtrai como se fosse da sua diagonal secundária. Porque aí você vai fazer G, E, C, ou seja, eu só inverti aqui, C, E, G, né? E aí você vai ter D, B, I, mesmo esqueminha, veio para cá, opa, acabou, vem para o oposto. E H, F, A, ou seja, acabou aqui, vem para cá. Então você faz esse joguinho de letras, vamos dizer assim, para você calcular. E tudo isso daqui você soma esses resultados de multiplicação e torna eles negativo. O resultado final de toda essa operação vai ser o seu determinante para a matriz 3 por 3. Aí, para casos maiores, matrizes 4 por 4, 5 por 5, etc., existe a regra de Sarros. Existe todo um sistema de matemática para você resolver, mas você vai usar o computador. Eu já vou adiantar aqui, sem mais nem menos, que isso daqui é o básico para você entender que a maioria das suas aplicações você vai ter esse tipo de matriz. Que isso daqui é o que você precisa para entender todos os conceitos adiantes. Para resolver cálculo, graças ao bom Deus, a gente inventou computadores e um programa chamado MATLAB, que é o que a gente vai usar muito, principalmente em controle. Você vai utilizar muito esse programa, você vai utilizar muito da sua calculadora e eles já vão nos dar resultados de matrizes maiores.
Para efeitos de cálculo, quando a gente precisa entender, quando a gente precisa aprender sobre o problema, a gente vai fazer com matrizes 2x2, matrizes 3x3. A gente vai utilizar essas propriedades, a gente vai fazer tudo na mão. Por quê? Porque você vai absorver o conteúdo de como, por exemplo, resolve um circuito elétrico e como faz todos os cálculos para você desenvolver a lógica fazendo no papel. A partir do momento que a gente sabe o que fazer e eu tenho diversos tipos de circuitos, eu já sei analisar ele, eu não preciso ficar perdendo meu tempo fazendo na mão. Eu jogo na ferramenta computacional. Por isso que eu falo, matrizes maiores faz calculadora. Beleza? A few moments later. Aí acontece, nós temos alguns tipos de matrizes. Eu já adiantei para vocês as matrizes quadradas. Matrizes quadradas são aquelas que têm linha e coluna na mesma quantidade. Então, matriz 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, etc. Tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de matriz quadrada, outro exemplo de matriz quadrada. Tá bom? Aí, a gente vai ter o determinante, que só existe para matriz quadrada, como eu já falei. Nós vamos ter as matrizes de identidade. A matriz identidade ela é muito importante, principalmente na hora de você calcular a matriz inversa, como a gente vai ver daqui a pouco. A matriz identidade ela tem todos os elementos da diagonal principal, como eu já tinha dito. A diagonal principal ela tem todos os elementos com o valor 1. E os demais elementos vai ser 0. Então veja só, na matriz quadrada fica 1, 1, 0, 0. Na matriz 3x3 vai ser 1, 1, 1 e o resto vai ser tudo 0, tá bom? A gente vai ter a matriz inversa. O que é a matriz inversa? É aquela que, se eu pegar uma matriz qualquer A, e eu multiplicar por a inversa dela, vai me dar a identidade. Então, a matriz inversa é aquela que, se eu multiplicando pela matriz normal dela, eu vou adquirir a identidade. Nem todas as matrizes possuem inversa. E olha só existe inversa se o determinante é diferente de zero. Então, por que a gente tem que saber calcular determinante? Porque a gente vai saber se a matriz é inversa ou não. E a partir disso a gente vai saber se ela vai ter identidade ou não. Tá bom? Temos a matriz transposta. A matriz transposta ela faz o quê? Ela converte a linha em coluna e a coluna em linha. Então eu troco. Se eu tenho uma matriz 2x3, vou ter a transposta dela vai ser 3x2. Então eu inverto a ordem dos elementos. E como é que você faz isso? É muito simples. Você pega de uma forma visual, para você não ter que se confundir com os números, né? 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Você vai pegar da esquerda para a direita e você vai colocar de cima para baixo, na sua esquerda. E você vai pegar a próxima linha de baixo, você vai pegar da esquerda para a direita e vai colocar de cima para baixo os elementos na sua direita. E assim vai sucessivamente, tá bom? A matriz transposta não precisa ser quadrada necessariamente. Você viu o exemplo aqui. Então, pegou aqui, colocou aqui. Pegou aqui, colocou aqui, tá bom? Um exemplo claro que a gente tem é esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpus, fiz 1, 2, 3 aqui. 4, 5, 6 aqui. Ficou a matriz 1, 4, 2, 5, 3, 6. Tá bom? Agora, a gente vai fazer sobre o cálculo da inversa. O cálculo da inversa é o seguinte. A matriz inversa ela vai servir para a gente para calcular a divisão de matriz. Por que divisão de matriz? Quando você tenta dividir uma matriz, você quer sumir com ela. Essa que é a verdade. Não tem como eu pegar e fazer uma matriz A dividido por uma matriz B. Não tem como. Então, veja só. Eu tenho uma matriz A e eu tenho a inversa dela. E eu sei que a identidade vai ser igual a vezes a inversa. Certo? Para calcular a inversa é muito simples. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho a matriz 2, 1, 3, 0. Eu não sei quem é a inversa. Então, eu não sei cada elemento dela. Tem o elemento A, B, C e D. Porém, eu sei quem é a inversa. A inversa é 1, 0, 0, 1. E aí, o que você faz? Um sistema de equação. Então, eu vou fazer o quê? A multiplicação entre a parte que eu sei e a que eu não sei, e eu vou ter o resultado. Então, eu faço aquela aula de multiplicação entre matrizes, ou seja, 2 vezes A mais 1 vezes C, 2A mais C, vai ser igual a 1. E aí, eu vou ter 2 vezes B mais 1 vezes D, 2 vezes D, 2 vezes B mais 1 vezes D, que é igual a 0. Depois eu vou ter 3 vezes A mais 0 vezes C, ou seja, 3A igual a 0. E aí eu vou ter 3 vezes B mais 0 vezes D, ou seja, 3B igual a 1, como está aqui, tá bom? A partir, então, da multiplicação de matrizes, você gerou um sisteminha de equações. E a partir disso, eu sei calcular a minha inversa. Por quê? É só resolver o sistema. Como resolve o sistema, Roberto? Não vou dar spoiler. Está na próxima aula aí sobre sistemas de equações. Resolvendo isso, eu acho minha inversa, que vai ser 0, 1 terço, 1 menos 2 terços. Tá bom? Então, como é que você quer, por exemplo, eu tenho a gente vai ver nas próximas aulas, mas, por exemplo, eu tenho A vezes C igual a D. Eu quero sumir com o meu A. O que é que eu faço? Você multiplica pela inversa,
Você multiplica, só que aí você tem que multiplicar os dois lados pela inversa. Então, de certa forma, não é uma divisão perfeita, em que eu sumo com os termos e consigo um elemento neutro. Que nem, por exemplo, se eu tivesse com 3 sobre 3, que é igual a 1. 1 não vai alterar em nada. Nesse caso, eu sempre acabo alterando um dos lados da equação, tá bom? Mas fica tranquilo, tá bom? Isso daí a gente vai fazer uns exemplos mais pra frente. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima aula, gente. Falou! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you